Boa tarde a todos, né? Infelizmente no sábado a gente não conseguiu fazer nosso plantão de dúvidas, mas hoje estamos aqui para isso, né? Nessa atividade de hoje, a gente vai discutir os principais assuntos das unidades 1, 2 e 3, que já foram estudadas, né? E fazer um plantão de dúvidas, né? Esclarecendo dúvidas e exemplificar bastante a parte teórica que a gente estudou. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Para começarmos, a gente vai começar falando aí da questão dos juros, né? O que é os juros? Né? A gente se refere aos juros principalmente quando a gente fala sobre quantias monetárias, né? E quanto que a gente vai estar ganhando de percentual de um certo capital ou de um certo investimento, ou mesmo quanto que um empréstimo vai estar sendo aumentado segundo a uma taxa de juros que está sendo associada, tá? Para a gente usar essas taxas de juros, a gente tem que sempre estar referindo-se a essa taxa de juros pelo período em que ela está sendo dada como representada, né? Então a gente pode ver ali no slide algumas unidades utilizadas, por exemplo, 12% ao ano ou simplesmente 12 AA, 14% ao semestre, 14% AS, desculpem, ali tem um errinho, 1% ao mês, no caso, 1 AM, certo? Isso é importante porque ela vai dar como e conforme vai ser capitalizado essa taxa de juros que a gente vai estar trabalhando. Qual é o comportamento de um juros, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, bem básico, um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 8% ao ano, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que em um ano, né, a gente vai ter uma porcentagem acrescentada em cima do nosso capital. No caso, uma porcentagem de 8%. Lembrando que isso é ao final do período de um ano que isso vai acontecer, né? Para a gente fazer esse cálculo, a gente simplesmente, né, pegamos ali 8% de 1.000, né? Lembrando que o 8%, que é a forma da porcentagem, é significativamente a mesma representação de 8 dividido por 100, né? Então, 8% vezes 1.000, a gente vai ter 80, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ao final de um ano, a uma taxa anual de 8%, o nosso capital ele vai render ali R$80, né? Lembrando que isso é os juros que esse capital gerou dentro desse um ano. Então, se a gente fosse pensar em qual é o valor que a gente vai ter no final desse um ano, nós teríamos os nossos R$1.000 de capital, mais os R$80 de juros, ou seja, R$1.080. Tudo bem? Lembrando que para questão de cálculos, normalmente a gente utiliza aí, então, ou o número, a porcentagem de forma fracionária, ou simplesmente a forma decimal dessa fração. Taxa de juros. Esse aqui é um assunto muito importante que a gente tem que discutir antes que a gente comece a fazer algumas exemplificações, né? Porque a gente tem dois tipos de taxa de juros, tá? A gente tem as taxas proporcionais e temos as taxas equivalentes, né? Como a gente sabe quando vai trabalhar quando trabalhar com outra, a gente vai estar discutindo exatamente nesse momento, tá? Mas o que são as taxas proporcionais? As taxas proporcionais, nós dizemos que elas são proporcionais, da forma que quando a gente tem uma capitalização em cima dos juros simples, né, essas taxas, dentro de um mesmo período, né, não importando qual é a unidade que a gente está utilizando para este período, elas vão apresentar o mesmo montante, né? Então, o resultado que ela vai obter no futuro, né, esse montante, esse nosso valor futuro, vai ser o mesmo, independente de qual taxa a gente vai estar utilizando, né? Como que a gente pode caracterizar isso? Dentro de um regime de juros simples, 12% ao ano, ele é proporcional a 6% ao semestre, né? 6% do primeiro semestre, mais 6% do segundo semestre. Então, nós teríamos um total de 12% ao ano, que é a mesma, é proporcional a gente está considerando 3% ao trimestre, certo? Então, 3% ao trimestre. Cada trimestre nós temos ali
período de 3 meses, uma taxa de 3%, e ao final de um ano, que seriam aí 4 trimestres, nós teremos a mesma taxa de 12%. Ou mesmo 12% ao ano pode ser caracterizado ali por 1% ao mês, né? Então, no final de 12 meses, teríamos o mesmo valor de 12% ao ano no total. Aqui entra-se um detalhe muito interessante que vocês podem ter percebido na lista de exercícios e ficado muitas dúvidas, que é quando eu faço a conversão usando uma taxa proporcional ou utilizando as taxas equivalentes, né? Isso é uma dúvida que claramente fica clara em qualquer momento que a gente está discutindo nos nossos fóruns. Por que que isso acontece? A gente tem que, normalmente, considerar uma pequena frase em nossos enunciados ou no que a gente está trabalhando, que é a questão de como essa taxa de juros ela está sendo aplicada. Tá? Então, se eu digo que é 12% de juros num regime de juros simples, né, a gente vai estar trabalhando diretamente com uma taxa proporcional. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. A gente tem a questão dos juros compostos e essas taxas, às vezes, são proporcionais, né? E como a gente diferencia quando eu vou utilizar a taxa equivalente, usar a taxa proporcional? Tem uma palavrinha que normalmente a gente tem nesses enunciados que faz essa distinção para a gente. Se a gente coloca 12% ao mês, 12% ao ano, desculpe, capitalizado mensalmente, quer dizer que esses 12% foi considerado nos meses decorrentes desse ano, né? Então, nesta forma que é apresentado, a gente, para fazer essa conversão de taxas, a gente acaba utilizando as taxas proporcionais. Ou mesmo, digamos que nós temos 12% ao semestre. Quer dizer que no período de 6 meses, né, a gente teve um total de porcentagem inserida sobre o nosso capital de 12%, sendo considerado, então, 2% ao mês. Tudo bem? Agora, o que são as taxas equivalentes, né? As taxas equivalentes, elas já são trabalhadas mais diretamente com a questão dos juros compostos. Tá? E da mesma forma que as taxas proporcionais, elas também apresentam para a gente, tá? Um mesmo montante em períodos distintos, né? Como no caso, trabalhando com esse período ao mês ou ao ano, eles vão gerar o mesmo montante no final, aquele valor futuro ele vai ser o mesmo. Tá? Só que diferente da taxa proporcionais, né, a gente tem aí que para fazer essa condição, já que nos juros compostos o juro ele é o famoso juros sobre juros, né, ele não é distribuído de forma igual no período, ele é uma mesma taxa, mas sempre calculada em cima de um novo montante que a gente tem a cada operação, então a gente trabalha com a questão dos juros compostos. Vamos dar uma olhadinha como que é essa questão aqui no próximo slide, né? Digamos ali, então, que, né, como que a gente faz ali a questão da taxa equivalente, como que a gente faz essa alteração. Então, a gente tem essa formulazinha, que é, no caso, a IQ igual a 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1 vezes 100, que vocês devem falar, meu Deus, essa fórmula do demônio, essa fórmula louca que a gente tem aí, né? Não é bem isso, né? A gente tem que se lembrar que dentro das nossas fórmulas, cada letrinha ali, ela representa alguma coisa para a gente. Então, no caso, o IQ é a taxa que eu quero, né? Digamos que eu tenho uma taxa que ela está apresentada como semestral e ela não é capitalizada nem mensalmente, nem bimestralmente, nem trimestralmente, né? Ela só está apresentada a taxa, a gente está trabalhando na questão dos juros compostos, então eu quero achar qual é a taxa equivalente de uma taxa semestral para uma taxa mensal. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A nossa taxa que queremos, a nossa IQ, ela vai ser 1 mais a taxa que eu tenho, então, no caso, a taxa semestral, elevado ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho. Né? Então, se eu quero a taxa em um mês, o nosso Q passa a ser 1.
Se eu tenho, no caso, a nossa taxa semestral, o nosso período é 6. Né? Fazendo isso e fazendo as operações, a gente vai conseguir ali determinar qual é essa taxa mensal equivalente à taxa semestral que foi apresentada. Né? Então vamos dar uma olhada no exemplo ali, bem legalzinho que está dado. Se um regime de juros compostos apresente taxa de 2,1% ao semestre, né, qual é a taxa equivalente mensal? Vamos lá. Né? Então a nossa taxa é de 2,1, a taxa que temos, né? Convertendo ela para o formato decimal, a gente tem lá 0,021, né? Então, 1 mais 0,021, que é a taxa que temos, elevado ao que eu quero, que é em um mês, dividido ali por 6, que a gente tenha lá ao semestre, que são 6 meses, né? Menos 1, vezes 100. E fazendo essa operação, né, nós temos que vamos ter, então, 1,021 elevado a 1 sobre 6, menos 1 vezes 100, que vai ser igual à taxa que queremos de 0,346976%. Porcento o quê? Porcento ao mês. Né? Isso quer dizer que uma taxa nos juros compostos de 2% ao semestre, 2,1% ao semestre, equivale-se a uma taxa de 0,346976% ao mês. Tá? Como que vocês podem ver, essa formulazinha é dada e vocês têm duas opções de calculadora, né? Normalmente a calculadora científica ou a calculadora financeira, no caso o HP12C, certo, gente? Na científica você tem uma vantagem que você pode digitar essa expressão, né, utilizando os parênteses, colchetes, e fazer elevado a frações, fazer as elevações com as frações certinho, e depois você digitar isso, você aperta o igual, ela vai te retornar esse resultado. Agora, na financeira, fazer essa conversão, ela requer um procedimento um pouquinho mais detalhado, né? No caso, a gente tem que fazer ela por partes. A gente sabe que ela funciona, a calculadora financeira, ela funciona de forma por partes, né? No caso, a gente teria que colocar 1 entra mais 0,021, né, no caso 0,21 mais, para ela realizar a soma entre esses dois valores. Daí eu vou elevar, ela eleva a fração? Ela não eleva a fração. Daí a gente usa recursos que essa calculadora tem. No caso, a gente teria que digitar 6, né, 1 sobre x. O que é essa tecla da calculadora? Ela quer dizer 1 sobre x. Ela quer dizer que o 6 que você está querendo, ela quer o inverso, né? Então, ao invés de você usar 6, ela vai estar utilizando para você 1 sobre 6 e usar o sinal de elevado, que no caso é y elevado a x, né? E assim você vai conseguir realizar essa operação na HP financeira. Outro assunto muito importante é a questão dos períodos de aplicação, né? Os períodos que a gente tem dentro do regime de juros simples e também dos juros compostos, né? Que a gente sempre tem que estar de olho e muito sobre esse assunto, né? Primeiro, o que é o período? O período é o tempo em que certo valor vai ficar submetido à taxa de juros ou o período de antecipação, quantidade de meses que ele vai ser antecipado para se realizar um desconto, né? Para isso, a gente trabalha com dois tipos de período diferentes. Nós temos o período exato, né? O que seria o período exato? Ele considera aí, dentro do período exato, o ano civil, que é o ano de 365 dias ou 366, dependendo se o ano for bissexto ou não, né? E o período exato entre as datas que a gente está trabalhando. Então, considerando os meses com 28, 29, 30 ou 31 dias. Tá? Então, deve ser considerado, por exemplo, o mês de agosto vai estar 31, nessa contagem vai ser considerado 31 dias. Tá? E temos o período aproximado. No período aproximado, a gente também trabalha com a questão do ano com 365 ou 366 dias, contudo com uma grande diferença entre o exato, né? A gente passa a trabalhar com os meses com uma quantidade fixa
de 30 dias. Então não importa se é fevereiro com 28, não importa se é agosto com 31, a gente passa sempre a considerar este período, esses meses, considerando ele de 30 dias. O que você pode perceber que vai dar uma diferença de alguns dias entre duas datas aí, tá? Agora, também existe o período comercial, né? O que é o período comercial? Dentro do comércio, instituições bancárias, instituições financeiras, o ano ele não é considerado um ano de 365 dias, ele é considerado um ano de 360, tá? Isso acontece porque nessa fórmula, nesse cálculo, a gente utiliza como base o mês matemático, né? O mês matemático, não importa qual mês seja, a gente considera ele sendo um mês de 30 dias, como nós temos 12 meses. Então, a gente tem um total de 360 dias, que é o chamado ano matemático, tá? E vai considerar, né, no comercial exato, 360 dias, contudo, o período exato, né? Então, exatamente a quantidade de dias que a gente vai ter entre duas datas, tá? E temos o período comercial aproximado, que no caso ele vai considerar ali o ano de 360, contudo, ele vai fazer da mesma forma que o período aproximado, considerando todos os meses como 30 dias. Vamos dar uma olhada aí, então, de como isso funciona, esse exemplo, né? Consideremos um capital aplicado a uma taxa de juros de 36% ao ano, no período de 10 de agosto a 3 de novembro, tá? Vamos dar uma olhada, então, se a gente considerar o período exato, né? Considerando o período exato, a gente tem 21 dias de agosto, porque nós estamos no dia 10 de agosto, e o mês de agosto vai até o dia 31, então a gente tem 21 dias ainda no mês de agosto, 30 dias no mês de setembro, 31 dias no mês de outubro e mais 3 dias no mês de novembro, ou seja, total do período 85 dias, certo? Agora, se a gente considerar esse valor aproximado, a gente vai ter 20 dias no mês de agosto, um dia a menos do que o exato, porque passa a se considerar agosto com apenas 30 dias. 30 dias no mês de setembro, 30 dias no mês de outubro. Note novamente, né? No exato, 31 dias outubro. No aproximado, 30 dias em outubro. E o mais os 3 dias em novembro, totalizando então 83 dias. Então temos aí uma diferença de 2 dias entre o período exato e o período aproximado, né? Agora, a grande diferença que a gente vai estar encontrando, né, se ele é um período exato, mas ele é somente exato ou aproximado, ou ele é um período comercial, né? Essa diferença é embutida dentro da taxa, para a gente fazer aquela proporcionalidade de taxa de juros, tá? Então, se a gente diz lá que nossa taxa de juros é de 36% ao ano, e a gente está trabalhando com o nosso período dado em dias, isso aqui é muito importante, a gente está bem adequado, que a gente não pode mudar, né? A gente tem que trabalhar sempre com equivalências nos nossos dados, né? Então, no caso, como a taxa está em ano, eu não posso trabalhar com período em dias. Ou o contrário, né? Se eu tenho o período em anos e a nossa taxa ser diária, né? Então, elas devem estar com a mesma referência. Qual é essa referência? Se eu tenho nosso período em dias, a minha taxa ela deve ser dada em dias. Então, eu vou ter que transformar essa taxa para dias, né? Utilizando ou a proporcional ou utilizando a equivalente, dependendo da situação que nós temos, tá? Considerando aqui nessa situação que a gente esteja trabalhando no juros simples, a gente tem o quê? Os 36%, que é o 0,36. Ao considerarmos uma taxa de juros simples, a gente tem 0,36 dividido em 365 dias, ou seja, considerando-se o ano civil, né, que não foi nos dado que era um ano comercial, um ano bancário, tá?
E a gente vai obter uma taxa de 0,0000986. Né? Agora, se a gente considerar o período comercial entre essas datas, né, a nossa divisão para transformar a nossa taxa anual para uma taxa diária deve ser considerado o ano comercial, que é o ano de 360 dias. Né? Então, que é o 0,36 sobre 360. E a gente vai obter, então, 0,001. A diferença é pequena, neste caso, né? Mas o que pode acarretar para valores muito grandes uma diferença realmente que seja bem considerável posteriormente. Bom, aí depois a gente vai ver, a gente vimos, né, durante o nosso curso até o momento, os tipos de juros, né, que a gente tem o juros simples e os juros compostos. Né? Então vamos dar uma recapitulada na questão do que são os juros simples. Né? Bom, o juros simples, como ele mesmo diz, ele facilita um pouco a nossa vida para cálculo, porque ele é sempre trabalhado ou sempre calculado em cima do capital que a gente está aplicando. Né? Então, a porcentagem é calculada em cima daquele valor. Vamos dar uma olhada aqui. Né? Qual é o montante acumulado em 3 meses? Né? Ou, no caso, o nosso valor futuro, a uma taxa de 20% ao mês, no regime de juros simples, a partir de um capital de R$10.000. Então, no momento zero, o nosso valor presente, né, a gente tem R$10.000. A partir do primeiro mês, vai ser acrescentado a esses R$10.000 20% do nosso capital. Né? No caso, 20% dos 10.000 são os 10.000. Então, a gente teve um rendimento de juros em um mês de R$2.000. Então, a gente passa a ter um montante no final do primeiro mês de R$12.000. Para o segundo mês, esse nosso montante, esses juros que a gente vai ter, ele continua sendo considerado em cima do capital que inicialmente a gente aplicou, que são os 10.000. Então, como que é 20%, a gente continua tendo um juros de 2.000 e que é acrescentado, no caso, ao nosso montante de 12.000, proveniente do final do primeiro mês, e a gente passa a ter 14.000, né? E no final do terceiro mês, né, vai ser acrescentado mais 2.000, que é os 20% do nosso capital que a gente tinha inicialmente. Então, o total para 3 meses vai ser dado aí vai ser um total de R$16.000. Ou, se a gente pensar, são os 10.000 mais 3 vezes 200, porque os juros a cada mês era de R$2.000, né? Desculpa, era 3 vezes 2.000. Né? E até a gente pode generalizar dessa forma que para qualquer mês que a gente queira calcular, ou seja, num período N dados, né? Que o valor do montante ele ficaria sendo os 10.000 que inicialmente tínhamos, mais 2.000 vezes o número de meses decorridos. Para conceituar como que se matemática financeira envolvesse fórmulas, né? Então vamos apresentar algumas formulazinhas que a gente pode estar utilizando que nos auxilia nos cálculos, que a gente não precise ficar desenvolvendo sempre várias vezes, como aquela tabela, calculando mês a mês. Né? A gente sabe ali que como calcular um juros, né? Os juros é o capital que a gente tem, vezes I, que é a nossa taxa de juros, né? Vezes N, que é o nosso período. Lembrando que a taxa de juros e o nosso período, eles devem estar equivalentes, ou seja, se a taxa está ao dia, eu vou trabalhar com um período em dias. Se a taxa está ao mês, eu vou trabalhar com um período em meses. Se a taxa está anual, eu vou trabalhar com o número de período anual, também em anos. Ou, se as duas não estiverem na mesma equivalência, eu vou ter que ou mudar a taxa para o período adequado, ou eu vou ter que mudar o período para chegar na mesma relação que eu tenho na nossa taxa, certo? Partindo disso, a gente também consegue perceber que o nosso montante, né, que é o nosso valor no futuro que a gente vai ter, ele nada mais é que para o juros simples, o capital que a gente tinha, mais o rendimento, né, no caso, o nosso juros, durante esse período. Tá? Agora, juntando essas duas formulazinhas que a gente está vendo aí, a de juros
e a do montante, a gente obtém uma que relaciona diretamente o montante, o capital, a taxa e o período, né? Que ficaria sendo então que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o período que a gente está trabalhando. Tá? Então vamos dar uma olhada aí no mesmo caso que a gente viu agora há pouco, só que se a gente utilizasse as fórmulas. Né? Então a gente tem P ali, que seria o nosso C, que seria o valor que a gente está de capital, que são 10 mil. A nossa taxa é de 20% ao mês. Note que ela já está colocada no formato decimal, que é de 0,2% ao mês, desculpe, 0,2 ao mês. E o N é 3, né? Um período de 3 meses aí. Então, se a gente substituir esses valores na fórmula, a gente vai obter que a gente tem 10 mil vezes 1 mais 0,2 vezes 3. Né? 0,2 vezes 3, a gente tem 0,6, mais 1, a gente vai ter então 1,6, resolvendo aquela parte do parênteses, e 10 mil vezes 1,6 a gente vai obter o mesmo montante que a gente tinha visto naquele momento, que era de 16 mil para um período de 3 meses. Então, a fórmula ela ajuda a gente a calcular isso de forma mais rápida, que a gente não precise ficar fazendo sucessivamente as somas ali que a gente tinha. O desconto simples, né? Aproveitando que a gente já está falando da questão do juros simples, vamos ver como funciona a questão de descontos. Né? Agora a gente tem que lembrar a seguinte situação. Né? Para o desconto, a gente tem 3 modalidades possíveis. Tá? Que é o desconto racional simples, o chamado desconto por dentro, né? Que é muito pouco utilizado aqui no Brasil, e que ele leva em consideração o valor inicial da dívida. Né? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, ele considera qual é o valor que eu tenho inicialmente e vou colocar os juros nesse cara até o final do último mês. Tá? Então, uma dívida obtida hoje, no final de 45 dias, né? A gente vai determinar qual é aquela dívida. Então, basicamente, o que ele faz é utilizar as mesmas fórmulas que a gente tem para o juros simples, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, mas com um certo detalhezinho ali que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão da notação que a gente vai estar utilizando. Tá? Temos o desconto comercial simples, que é chamado de desconto por fora, tá? Que considera o período de antecipação da dívida, né? E leva em consideração o montante da dívida obtida. Então, diferente do por fora ou de por dentro, que é considerado o valor da dívida inicial, o por fora, ele já leva em consideração o montante devido e o período que esse cara vai ser antecipado, ou seja, quantos meses eu vou antecipar a dívida para tomar de quanto que eu vou dar de desconto nessa situação. E a gente tem o desconto bancário simples, tá? Que é a mesma ideia do desconto comercial simples. Então ele também leva em consideração o montante final da nossa dívida e o período de antecipação que a gente vai ter. Agora, a diferença do desconto bancário é que ele vai considerar aí uma taxa de operação, que no caso é o custo da operação bancária. Então a gente tem mais uma taxa aí para ser considerado além da taxa de juros ou a taxa de desconto que a gente vai estar utilizando. Vamos lá. O desconto racional simples, o desconto por dentro, a gente vai usar, no caso ali, VR, né? O valor atual, VR a gente usa ali como valor atual ou valor presente. Ele é igual ao nominal. O que seria o nominal? Seria o montante da nossa dívida, quanto que a gente deve, dividido por 1 mais IN. Se você notar, né, essa é exatamente a formulazinha que a gente estava utilizando para o cálculo de juros simples. Contudo, mudou a nomenclatura. Né? No lugar de montante, que é o valor que eu vou ter ao final de uma aplicação, eu uso nominal, que é o valor que eu possuo de uma certa dívida. No lugar de capital, né, que é o meu valor presente, a gente está usando o valor atual, né, que normalmente a gente usa PV, né, Present Value, mas a gente está usando o V, que é o nosso valor atual no desconto racional. Tá?
Então a gente tem ali duas formulazinhas que associam. Então a gente tem tanto para o valor atual quanto para o cálculo de nominal, que basicamente é em cima do juro simples. Tá? E o desconto racional, né, qual é o valor que foi dado de desconto, porque essas duas fórmulas de cima elas servem para a gente calcular qual é o valor atual, desde que eu saiba qual é o meu nominal, a taxa de juros e o período que ele está sendo antecipado, né? Ou para calcular o meu valor nominal, sabendo qual é o valor atual da minha dívida, qual é a taxa de juros e quando que ela vai vencer. Né? Para fazer isso, a gente também tem duas fórmulas. Na realidade, uma é obtida pela outra, tá, gente? A gente tem que o desconto ele é dado pelo valor nominal, né, o valor da minha dívida, subtraído do meu valor atual. Né? Então, quando eu antecipo uma dívida, se eu pego quanto eu devia e quanto eu paguei para ela e fazer a diferença entre os dois valores, a gente vai estar encontrando quanto foi de desconto. Em cima desta formulazinha, a gente pode associar com uma outra, né, que se caso a gente queira calcular isso diretamente, sem ter que calcular quanto que foi o valor que a gente pagou ou irá pagar, tá, que é o desconto racional, sendo igual ao nominal vezes a taxa de juros vezes o período, dividido por 1 mais a taxa de juros vezes o nosso período. O desconto comercial simples ou desconto por fora, né? Se a gente parar para analisar aqui, ele é muito parecido com o desconto por dentro, só que ele tem uma diferença. No lugar de a gente estar somando o valor da nossa taxa de juros com o vezes o período, a gente está fazendo a subtração entre eles. Tá? Para ver exatamente quanto que isso foi retroativo, quanto que isso voltou. Né? Então a gente tem o valor atual para um desconto comercial é igual ao nominal que nós tínhamos, ou seja, a nossa dívida, vezes 1 menos a taxa de juros vezes o período em que ela foi antecipada. Da mesma forma, ou pela mesma equação, só trabalhando um pouquinho com ela, a gente tem que o nominal é igual ao nosso valor presente dividido por 1 menos a taxa de juros vezes o nosso período. Tá? E se a gente quiser dessa forma calcular o nosso desconto comercial simples, a gente não precisa fazer aquela volta toda como desconto por dentro. Né? A gente simplesmente pode fazer então o valor do nominal vezes a taxa de juros, a taxa de desconto no caso, vezes o período que ela está sendo antecipada. E o desconto bancário simples, né? Se você olhar, ela volta a ser muito parecida com a questão do desconto comercial simples, né? Com uma diferença. Né? Vamos começar falando do desconto. O desconto bancário é dado pelo nominal, vezes I mais I vezes N, a taxa vezes o período, mais H. O que é esse H? É a taxa cobrada pelo banco, né? A taxa da operação cobrada pelo banco. Então, se a gente voltar aqui rapidinho, se a gente olhar ali o cálculo do desconto comercial simples, era só N vezes I, vezes, E não, né? Nominal, vezes I, vezes o nosso período. Agora, indo para o bancário, apareceu um H. Na verdade, ele é a mesma fórmula, só que acrescentando essa taxa cobrada pelo banco, certo? Agora, para a gente calcular o valor presente, a gente tem que o valor presente bancário é igual a N vezes 1 menos a nossa taxa de juros, vezes, ou a nossa taxa de desconto, vezes o nosso período, mais a taxa cobrada pelo banco, né, que é pelas operações que a gente tem. E o valor nominal, né, a gente tem aí a questão do nosso nominal sendo igual ao nosso valor atual, dividido por 1 menos a nossa taxa de juros, vezes o nosso período, mais a taxa cobrada pelo banco, aí nesse caso. Então vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, para a gente conseguir analisar essa parte aqui. Né? Então vamos ver, a gente tem aqui na primeira situação o capital de R$16 mil, que foi aplicado no período compreendido de 13 de 6 de 2014 a 21 de 8 de 2014, a uma taxa de juros de 18% ao ano.
certo, gente? Então toma cuidado. Provavelmente a gente vai estar utilizando o nosso período em dias e a nossa taxa de juros está ao ano. Então provavelmente a gente vai ter que fazer algumas alterações, né? Então, quais são as perguntas realizadas sobre isso? Qual é o valor de juros considerando aí o período exato entre as datas, né? Os juros simples exatos, considerando o tempo exato decorrido entre as datas e o tempo aproximado decorrido entre as datas. Então, vamos lá. Dados do enunciado. A gente tem um capital de 16 mil e uma taxa de juros de 18% ao ano, que é a mesma coisa que 0,18. Então, os juros simples exatos, ele vai considerar, então, o ano de 365 dias. O período exato, a gente vai considerar exatamente a quantidade de dias em cada mês, né? Então, a gente tem 17 dias no mês de junho, 31 dias no mês de julho, 21 dias no mês de agosto, totalizando, então, 69 dias. Só um minutinho, gente. Voltou. 69 dias. Agora vamos entender essa nomenclatura que é dada aqui para a gente, né? JEE, juros exatos no período exato, né? Considerando-se o período exato. Ele vai ser igual ao capital que nós temos, vezes a taxa de juros que nós temos, vezes o período N, também exato, dividido por 365 dias, já que estamos considerando o ano civil, né? Então, dessa forma, os juros exatos no período exato vai ser dado pelos 16 mil, vezes o 0,18, que é a nossa taxa, vezes os 69 dias, que é o período exato entre elas, este valor dividido por 365, o que vai nos retornar um total de R$ 544,44. Tá? Para a segunda pergunta, da mesma questão, ele fala sobre o período aproximado entre as datas. Então, considerando que o período aproximado a gente considera todos os meses iguais e sempre com a mesma quantidade de dias, que no caso são 30 dias, nós temos que o nosso NA, o período aproximado, vai ser igual a 17 dias no mês de junho, a 30 dias no mês de julho, 21 dias no mês de agosto, o que vai totalizar aí 68 dias, ou seja, um dia a menos em relação ao período exato, tá? E a nomenclatura que a gente usa para representar este cálculo é dado por juros exatos, considerando o período aproximado, então JEA, né? Que vai ser então o capital vezes a nossa taxa, vezes o período aproximado, dividido por 365 dias, já que é um ano civil. Tá? Então, nossos juros exatos, considerando o período aproximado, vai ser 16 mil vezes 0,18 vezes 68, vezes 68 dias, dividido por 365, que vai ser igual a 536,55. Pessoal, é interessante a gente perceber que neste caso, a gente está considerando o ano. Essa divisão, ela pode ocorrer de outras formas, né? Se for meses, eu posso dividir essa equação aí por 30 no lugar do 365, tá? Isso depende muito de como a nossa taxa de juros ela foi dada. Como ela foi dada anualmente, a gente usa o 365, tá? Se ela fosse considerada mensalmente, a gente ia considerar essa divisão sendo aí por 30. E para o juro simples comercial? A gente vai usar a mesma notação que a gente tinha anteriormente, tá? Tanto para período exato e quanto para período aproximado. A diferença é que se eu estou trabalhando com um juros comercial, a gente já não vai abandonar a ideia do ano de 365 dias e vai utilizar o ano de 360. Tá? Então, o período exato a gente já sabe que são 69 dias, tá? Só que agora a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez naquela hora, só que considerando o ano com 360 dias, tá? E a gente vai chegar num valor ali, né, o JCE, que é o juros comercial considerando o período exato, né, de 552.
Agora, se a gente considerar o período aproximado, que a gente já viu como que é o total de 68 dias, a gente vai ter aí, então, JCA, ou juros comercial aproximado, né, igual a 544. Vamos partir por um próximo exemplo aí agora, considerando a questão de desconto comercial simples, né? Então, a gente tem um valor aí no total, um título, uma dívida, né, um título, um nominal de R$18.000, que foi resgatado 25 dias antes do seu vencimento, e a taxa de desconto simples comercial é de 2,3% ao mês, tá? Qual é o valor atual desse título? O que esse cara está querendo perguntar? O que essa pergunta está querendo nos dizer? Ela está querendo realmente que a gente veja se uma dívida que era para ser paga daqui 25 dias e num total de 18 mil, se eu antecipar 25 dias essa dívida, ou seja, se eu pagá-la antes, quanto que eu vou ter que pagar? Qual é o valor que eu vou estar pagando aí com essa antecipação? Né? Então a gente viu que para o desconto comercial simples, a gente tem que o valor atual, né, o valor na data de hoje, é igual ao nominal, que é a dívida que nós temos, vezes 1 menos a taxa de desconto que está sendo utilizada, vezes este período de antecipação. Tá? O nosso nominal são os 18 mil, a nossa taxa de juros é de 2% ao mês. Então, note isso, gente, 2% ao mês, mas a gente está trabalhando com 25 dias, o nosso período está em dias. Então, a gente não pode estar envolvendo algo que está em mês com algo que está em dia. Então, alguém vai ter que ser convertido. No caso, a gente está trabalhando com juros simples, desconto simples, então as taxas são proporcionais, então a gente vai passar essa taxa de juros mensal para uma taxa de juros diária, né? Então, como a gente faz isso? Os 2,3%, ele passa a ser dividido por 30, considerando o mês de 30 dias, né? E a gente vai ter uma nova taxa de juros, mas agora uma taxa de juros diária, né? No caso, 0,023 dividido por 30. Isso já colocado aí, então, né, na forma decimal e de fração para facilitar os nossos cálculos. Tá? E o número de período que a gente tem de antecipação, 25 dias. Então, como vai ficar essa continha para a gente aí? A gente vai ter que o nosso valor presente, né, vai ser igual aos 18 mil, que é o nosso nominal, vezes 1 menos a nossa 0,0023 sobre 30, que é a nossa taxa de juros, né, a nossa taxa de desconto, vezes o nosso período, que é de 25 dias. E ao realizar essa operação, a gente vai ter aí de retorno que o nosso valor antecipado vai ser de 17.655. Isso quer dizer que se eu antecipar numa taxa de juros de 2,3% ao mês, antecipar o pagamento de uma dívida de 18 mil, o valor presente dela, o valor que eu vou estar pagando hoje nela, vai ser um valor de 17.655. Exemplo 3. Se nós temos aí um título, então, no valor de 234.500, que foi resgatado 32 dias antes do seu vencimento, há uma taxa de desconto simples racional. Perceba-se aqui que ele não está se envolvendo com o desconto comercial simples, mas sim o desconto racional simples de 1,6% ao mês. Né? Ele quer saber qual é o valor do desconto. Tá, gente? Quanto que vai ser dado de desconto? Não é o valor que eu vou ter que pagar se eu antecipá-la em 32 dias, mas quanto de desconto que eu vou ter ao pagar com 32 dias de antecedência. Né? Então a gente tem que o nosso desconto racional ele é igual ao nosso nominal vezes essa taxa de desconto racional vezes o período de antecipação dividido por 1 mais a taxa vezes a taxa de desconto vezes o período N ali. Né? Lembrando que o nosso nominal neste caso é de
234.500, a nossa taxa de desconto é de 1,5%, 1,6% ao mês, mas toma cuidado, tá, gente? De novo, a gente está trabalhando com um período de antecipação em dias e a taxa, ela está a um mês, então ela deve ser convertida para uma taxa diária. Então, por isso que a gente vai pegar esse nosso 1,6% e vai dividir ele por 30, já que a gente vai estar utilizando taxas proporcionais e a gente vai ter então 0,016 sobre 30. A gente pode fazer essa continha, né? A gente pode fazer essa simplificação e ver qual é o decimal, ou a gente pode utilizar ela desse mesmo formato na fração. Tá? Então, jogando esses valores na fórmula, que a gente enunciou ali para o desconto racional, a gente tem então que a gente vai ter os 234.500 vezes o 0,016, vezes os 32, que é meu período de antecipação, dividido pelos 30, que é pela conversão da nossa taxa de juros, que era mensal, para uma taxa de juros diária, dividido por 1 mais a nossa taxa de desconto, que é 0,016 sobre 30, vezes o período que foi de 32. Tá? E ao resolvermos essa continha aí, essas operações, a gente vai ter então que o desconto racional dado para essa antecipação é de 3.934,98. Então esse é o desconto que foi dado. Se eu quiser quanto que foi pago, a gente pega o valor do nominal, tira o valor do desconto racional, né, fazendo então os 234.500, subtraído de 3.934,28, e a gente vai ter qual é o valor que essa pessoa vai estar pagando nessa dívida com essa antecipação de 32 dias. Vamos ver mais um exemplo. O título no valor de 5.500 foi descontado em uma instituição financeira que cobra uma taxa de administração de 2%. Sabendo-se que o título foi descontado 90 dias antes do seu vencimento e que a taxa de desconto simples comercial é de 40% ao ano, determine o desconto bancário. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Novamente, né? A gente tem aqui, no caso, uma situação que envolve o desconto bancário, apresenta, então, uma taxa de juros relacionada à operação bancária para fazer essa operação, tá? E a gente tem aqui o nosso período dado em dias, né, 90 dias, mas a nossa taxa de desconto comercial, ela está dada ao ano, né? Se ela é dada ao ano, né, note que a gente tem uma diferença entre novamente o período e a nossa taxa. Então a gente vai ter que converter aí a nossa taxa para uma taxa diária, certo? Ou a gente passar o nosso ano, né, a gente passar o nosso período de 90 dias para quantos anos ou qual parcela do ano ele vale. Tá? Bom, neste caso, eu acho mais simples, né? Mas lembrando que a gente poderia, tanto faz a gente fazer a conversão da taxa de 40% ao ano para uma taxa diária, ou a gente passar o período de dias para um período em anos. Né? No caso aqui, a gente vai fazer a conversão do período. Poderíamos fazer a conversão da taxa? Poderíamos fazer a conversão da taxa, não teríamos problema nenhum. Né? Então, considerando que o nosso período é 90 dias, ou seja, 3 meses, e 3 meses é o mesmo que 1/4 do ano, né? Porque são 12 dividido em 4, e o quarto do ano vai ser 0,25. Então, 90 dias equivale a 0,25 ano, ou seja, 1/4 do nosso ano. Tá? Então, se a gente pegar lá a questão do desconto bancário, que é o nosso nominal vezes a nossa taxa de desconto bancário, vezes o período de antecipação que foi feito, mais a taxa da operação, a gente vai ter então que o nosso desconto vai ser 5.500 vezes 0,4, que é a nossa taxa anual, vezes 0,5 ou 0,25, que é nossos dias, né, que foram convertidos em anos, mais o 0,02,
que é a nossa taxa administrativa ali cobrada pelo banco. Então a gente vai ter que o desconto desta dívida antecipada 90 dias vai ser de R$ 660. Os juros compostos, né, pessoal? Os juros compostos, eles seguem bastante uma relação diferente da questão dos juros simples, né, que ele não é cobrado sempre em cima do mesmo capital. Pelo contrário, a cada período passado, a cada um período que se passa, a gente, para considerar o próximo período, a gente leva em consideração o valor atual gerado pelo período anterior. O que isso quer dizer? Que se eu começo com um determinado capital, ao se passar um mês, eu vou ter um novo valor futuro e a taxa de juros vai ser cobrada ou inserida em cima deste novo valor, né? Não em cima do valor que inicialmente nós tínhamos. Então, se a gente lembrar lá da primeira situação que a gente viu no custo, no juro simples, do capital de 10 mil aplicado a 3 meses, sobre uma taxa de 20% ao mês, a gente vai ver que no momento zero a gente tinha um capital de 10 mil, passado-se um mês vai ser colocado então 20% em cima desses 10 mil, que vai gerar juros de R$2.000, e a gente vai ter um total de 12 mil. Né? Agora, para o segundo mês, a gente vai levar em consideração os 12 mil que a gente tem como montante nesse final desse primeiro mês. Então, a gente não vai calcular mais os 20% em cima do nosso capital, em cima desse novo valor que a gente vai ter aqui, que no caso vai gerar um juros de R$ 2.400. Então, note que ele vai aumentando os juros, né? É a ideia do juros sobre juros. Então, o novo montante que a gente vai ter agora é de R$ 14.400. Tá? E para o terceiro mês, novamente, ele vai considerar o valor que a gente obteve no final do segundo período. Então, ele vai ter um novo juros, que é os 2.880, que é o correspondente ali ao nosso 20% dos 14.400. Né? Então, no final do terceiro mês, a gente vai ter um total de 17.280. Né? E diferente do juros simples, que a gente chegou num total de R$ 16.000. Né? Para auxiliar nesses cálculos, a gente tem algumas formulazinhas que a gente já viu. Né? No caso, o cálculo de valor futuro, que é a mesma coisa que o montante, ele vai ser igual ao nosso valor presente. Então, agora a gente começa a utilizar a questão de potências, que é 1 mais a taxa de juros elevado a N, né, que é o nosso número de período. E o nosso PV, que é o nosso valor presente, é a mesma coisa que a gente está fazendo, nosso valor futuro, dividido por 1 mais a taxa elevado ao nosso período. Tá? Então, se a gente considerar lá o cálculo que a gente tinha feito, né, anteriormente usando a tabelinha ali, a gente tem que o nosso valor futuro, né, nosso valor futuro não, desculpem gente, ali é o valor presente, né, PV, acho que deu uma cortada no meu slide aqui. A gente tem que ele é igual a 10 mil, o nosso I é 0,2 e o nosso N são 3. Né? Note que a taxa de juros e o período está correspondente. Né? Então, a gente tem que o nosso valor futuro nada mais é que 10 mil vezes 1 mais a nossa taxa de 0,2 elevado a 3, né? Que são os 3 meses aí de decorrência, nosso período. Então, o nosso valor futuro é de 17.280, como nós tínhamos visto. Então, novamente, batendo no assunto aí, a unidade de medida de tempo, que é o N, ele deve estar compatível com a unidade utilizada na taxa de juros, senão essas fórmulas que a gente está utilizando aqui não vão servir muito para muita coisa. O desconto racional para juros compostos, né? Como que ele funciona? Nada mais é que as mesmas fórmulas que a gente tinha para os juros compostos, que a gente acabou de olhar aqui atrás, tá? As mesmas formulazinhas, só que no lugar de valor futuro, de valor presente, a gente passa a usar VA, né, valor presente, e N, como que o nosso montante é o nosso nominal. Então, o nosso valor presente é igual ao nosso nominal, dividido por 1 mais I elevado a N, e o nosso nominal é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado
ao nosso período N. Tá? E o desconto, né, o cálculo de desconto pode ser dado aí, então, fazendo o nosso nominal, que é a nossa dívida, tirado do valor atual, que é o quanto que eu vou pagar. Fazendo essa diferença a gente consegue achar então qual é o valor do desconto, ou simplesmente a gente pode utilizar uma junção dessas duas, que na verdade a gente usa as duas fórmulas de cima para gerar essa nova fórmula, que o desconto ele também pode ser calculado de forma direta, usando o nominal vezes 1 menos 1 sobre e mais a nossa taxa elevado ao nosso período. Tá? Então vamos dar uma olhada aí em alguns exemplos também, para a gente entender como funciona. Então, digamos aí que a gente tem um título no valor de 50 mil, que deverá ser liquidado 3 meses antes de seu vencimento. O que é 3 meses antes? Quer dizer que eu estou antecipando 3 meses do vencimento desse título de 50 mil. Né? Considerando uma taxa de desconto racional de 1,5% ao mês. Então note, o desconto, a taxa de desconto é ao mês e a gente está trabalhando com meses. Então elas já estão na mesma unidade ali, então não tem tanta preocupação nesse caso. Né? Então qual vai ser o valor pago? Né, nessa pergunta, qual será o valor pago? Então qual é o valor presente? Se eu antecipei 3 meses esse valor, quanto que eu vou pagar nele? Né? E qual é o valor de desconto? Quanto que eu vou ter de desconto nessa operação? Tá? Então, primeiro vamos calcular esse valor atual, quanto que eu vou pagar antecipando ele 3 meses. Então, a gente já viu ali que o nosso valor presente, ele é o nosso nominal, dividido por 1 mais a nossa taxa elevado a N, certo? Então, a gente tem que o nosso valor atual é os 50 mil, que é o nosso nominal, dividido por 1 mais a nossa taxa de 1% a 1,5% ao mês, que é a mesma coisa que 0,015, elevado ao período de 3 meses, que vai ser igual a 50 mil dividido por 1,015 elevado à terceira, que vai dar um valor aproximadamente, pessoal, a gente lembra que a gente trabalha com valores aproximados aqui, porque quando a gente faz um valor elevado, ele vai dar uma certa diferença em algum momento, tá? Então ele vai dar 47.815,85. Então quer dizer que antecipando 3 meses, no lugar de 50 mil, eu pago 47.815. Tá? E qual que é o desconto que foi ocorrido? Para calcular esse desconto, simplesmente o que a gente precisa fazer é pegar o nosso valor de nominal, que é os nossos 50 mil, e tirar o valor atual que a gente vai estar pagando, né? Que é o valor que a gente antecipou. Então a gente vai ter que ocorrer um desconto fazendo essa antecipação num valor de R$ 2.184,15. Bom, segundo exemplo, qual o capital que aplicado durante 6 meses a taxa de juros de 2,7 ao mês produziu um valor futuro de 14.917,88, né? Então, novamente aí, o que a gente passa a ter nessa situação? A gente tem a aplicação de juros compostos, né, de 2,7% ao mês durante 6 meses que produziu um valor, né, futuro de 14.917. Tá? Note novamente que a taxa está ao mês e o período também está em meses, então a gente não vai ter que mexer em nada aí, né? E como que é dado aí? O nosso valor presente, que é o nosso capital, é igual ao nosso valor futuro, que é o nosso montante M, dividido por 1 mais a nossa taxa elevado ao nosso período. Então a gente tem que o nosso valor futuro de 14.917,88, ao ser dividido por 1 mais a nossa taxa de 0,027 elevado à sexta, vai gerar ali então um capital de 12.717,7. Quer dizer o que é isso? Que se eu pegar um capital neste valor de 12.714,07 reais e aplicar ele 6 meses à taxa de juros de 2,7%, a gente vai ter um valor futuro de 14.917,88. Determinado capital, terceira situação de exemplo, foi aplicado a juros compostos por 5 meses
e produziu um montante de 17.389,11. Este mesmo capital, aplicado durante 210 dias, a mesma taxa, produziu um montante composto de 18.488,11. Então, o que isso acontece? O que está acontecendo nessa situação? Se a gente pensar, pessoal, ele fala do mesmo capital, de um mesmo valor que está sendo aplicado a mesma taxa de juros, só que uma vez o cara aplicou ele há 5 meses e, numa outra situação, ele pegou esse mesmo capital, a mesma taxa de juros e está aplicando este cara há 210 dias, né? Então, o que a gente tem aqui caracterizado? Essa é uma pergunta que vai nos levar lá à questão de taxa, capitais equivalentes. Por que são capitais equivalentes, que a gente vai falar daqui a pouco? Capitais equivalentes são capitais que se equivalem. Então, você tem um montante que foi gerado por um capital, né, que é o montante de 17 mil, teve um capital que gerou esse valor, e temos um outro capital que gerou o valor de 18 mil. Mas, como eles são os mesmos capitais, eles se equivalem, né? Então, eu posso dizer que o capital da primeira situação é igual ao capital da segunda situação. Tá? Então vamos ver como que fica aí para responder essas duas perguntinhas feitas em cima dessa questão, desse enunciado, que é qual é a taxa mensal de juros da aplicação desses capitais e qual é o capital inicial que foi aplicado. Tá? Então, como a gente viu que os capitais são idênticos, eu posso dizer que o capital da primeira aplicação é igual ao capital da segunda aplicação. Isso quer dizer para a gente o quê? Que o montante gerado pela primeira aplicação, dividido por 1 mais a taxa de juros que está envolvida, elevado ao número, o período da primeira aplicação, vai ser igual ao montante gerado pela segunda aplicação, dividido por 1 mais a taxa envolvida nessas operações, elevado ao período da segunda aplicação. Tá? E o que a gente já sabe? A gente sabe, no caso, que o período da primeira aplicação são 5 meses, o período da segunda aplicação são 210 dias que não estão na mesma unidade, então a gente vai deixar ele na mesma unidade. Então 210 dias equivalem-se ao mesmo que a gente dizer 7 meses. Agora estamos os dois períodos em meses, então a gente pode trabalhar de forma bacaninha. E a gente sabe que o montante da primeira é 17.389 e o montante da segunda 18.448. Né? Então, substituindo ali nas duas equações, nessa igualdade que a gente tem, a gente vai chegar nessa coisa bonita que vocês estão vendo aí, 17.389,11 dividido por 1 mais i elevado à quinta, que é igual a 18.448,11 dividido por 1 mais i elevado à sétima. Tá? E a gente vai ter que resolver isso daqui. Tá? Como que a gente resolve isso? A gente vai isolar os valores que estão com a nossa variável, a nossa incógnita, que no caso é a taxa de juros i, tá? Do mesmo lado da equação. Para isso, a gente vai pegar o 1 mais i elevado à sétima, que está na segunda parte do membro da equação, e a gente vai passar ele multiplicando o outro lado, né? Ele está dividindo, ele passa multiplicando. Assim como os 17.389,11, que está ali na parte de cima do nosso numerador, no primeiro membro, ele vai passar dividindo. E a gente vai ter, então, a seguinte relação, que 1 mais i elevado à sétima, dividido por 1 mais i elevado à quinta, ele vai ser igual aos 18.448,11, dividido pelos 17.389,11. Tá? Aplicando as propriedades das potências, né, que vocês devem ver isso no EDM, quando eu tenho potências de mesma base, que é a situação anterior, a base da nossa potência é 1 mais i, e a outra potência que a gente tem na divisão também é 1 mais i, a gente pode subtrair os expoentes. Né? Então, o expoente a gente tem 7, o outro expoente é 5. 7 menos 5 são 2. Então, eu posso trocar tudo aquilo ali por simplesmente 1 mais i elevado ao quadrado, que é igual àquele valor dividido, aqueles dois valores divididos, que são 1,0609001. Né? Como o nosso membro está lá elevado ao quadrado, a gente vai extrair a raiz quadrada do outro lado da nossa igualdade. Então, a gente vai ter 1 mais i igual à raiz quadrada do 1,06. Né? E
como a gente está querendo determinar o valor de I, o 1 mais I, o 1 que está ali sendo somado ao nosso I, ele vai passar para o outro lado da igualdade, então sendo subtraído. Então a gente vai ter que nosso I é igual a 1,0300, e esse número continua, né, menos 1, o que vai gerar para a gente uma taxa aí de 0,03, que é o equivalente a 3% ao mês. Tá? Então a gente achou a taxa de juros usando a ideia de capitais equivalentes ou equivalência de capitais. Tá? Agora, e para achar o capital inicial, né, que a gente tinha? A gente sabe que o capital nada mais é que o montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao período, que é o que a gente utilizou no começo para estabelecer a equivalência dos dois capitais. Tá? Então eu posso pegar tanto a estrutura da primeira aplicação quanto da segunda aplicação para fazer essa conta. Por quê? Ambos os capitais são o mesmo. Tá? Então, se a gente considerar o primeiro montante que nos foi apresentado, a gente vai ter que o capital é igual a 17.389,11 dividido por 1 mais 0,03 elevado à quinta, que vai ser igual a 17.389,11 dividido por 1,03 elevado à quinta, que vai dar aí, então 14.999,9999. Isso realmente acontece, pessoal. Como é que a gente está trabalhando com valores aproximados, tá? Então alguma diferença às vezes vai dar. Só que a gente tem que lembrar que 14.999,99999 é basicamente ou a mesma coisa que 15 mil aí de reais. Vamos falar rapidamente aqui de equivalência de capitais, né, que está dando o nosso horário. Né? O que são a equivalência de capitais? Né? A equivalência de capitais ela acontece quando eu tenho dois montantes, dois valores distintos, posicionados em períodos diferentes, né, em datas diferentes, e que na mesma taxa de juros, quando eu observo esses dois valores em uma data chamada data focal, né, esses dois valores eles vão apresentar sempre o mesmo capital. Tá? Então, como aquela situação que a gente viu anteriormente ali, esse último exercício, eles eram capitais equivalentes, porque o montante para a primeira aplicação, ele provinha do mesmo capital, ele tinha o mesmo capital que o montante da segunda aplicação. Então, por isso que eles eram capitais equivalentes. Agora, o que é a data focal? A data focal é a data que a gente vai escolher ali, considerar como uma data base para a gente fazer a comparação desses dois capitais. Tá? E a equação de valor, né, que a gente vai estar utilizando, é a equação que a gente vai estar montando para fazer essa comparação entre esses dois capitais em datas distintas, esses dois montantes em datas distintas e relacionar ele com essa data focal. Tá? Então vamos fazer um exemplo, depois eu abro aí para alguma pergunta. Tá? Então vamos considerar o seguinte, uma pessoa ela deve pagar uma dívida em duas prestações, sendo a primeira no valor de 50 mil, é vencível daqui a 3 anos, e a segunda no valor de 60 mil a pagar daqui a 5 anos. Ela deseja trocar esse débito por 2 débitos iguais, pagáveis daqui a 1 ano e 2 anos, tá? Respectivamente. Qual é o valor de cada pagamento, considerando a taxa de desconto racional composto de 10% ao ano e a data focal 0? Tá? Pessoal, o que a gente tem que, primeira coisa, ver? A taxa de desconto, ela dá 10% ao ano e os nossos períodos também estão em anos. Então, a gente não vai precisar mexer nem com nossa taxa, nem com o nosso período. Agora, qual que é essencial a gente notar nesta situação aqui? Tá? Digamos que a gente tenha a primeira forma de pagamento. Os 50 mil está daqui a 3 anos, ou seja, de hoje, daqui a 3 anos. Os 60 mil está daqui a 5 anos. Né? Se a gente pensar, existe um capital, né? Existe um valor nominal, um valor inicial,
que foi colocado o juros sobre ele para definir que 50 mil vai ser pago daqui a 3 anos e 60 mil daqui a 5 anos. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai trazer esse capital de 50 mil, a gente fala isso chamando de descapitalização, a gente vai descapitalizar esse capital, trazer ele para a data zero, né, o de 50 mil, e trazer o capital de 60 mil daqui a 5 anos também para a data zero, ou seja, vamos determinar qual é o valor que gerou esses dois títulos, aí, essas duas dívidas em relação à data zero. Tá? O que é importante a gente entender? Que na segunda aplicação, na segunda forma de pagamento, que vai ter um valor para daqui a 1 ano e um outro valor daqui a 2 anos, né, que estão ali representados pela questão do X, né, são 2 valores iguais que a gente não sabe, esse jovem ele vai fazer o quê? Né? Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está trocando. Então, no final das contas, ela tem que estar pagando o referente ao que ela tinha no momento zero. Né? Não importa qual o quão distante esteja do momento zero, ela vai ter que pagar o mesmo valor. Tá? Claro que seguindo a capitalização disponível. Se você for antecipar esses valores, você vai pagar um pouco menos, porque os juros que vai ser cobrado em cima do capital na data zero vai ser menor. Tá? Agora, se você for prolongar essa sua dívida, o valor que você vai estar pagando lá no final, ele vai ser maior, mas ele vai estar equivalente ao valor que você tinha inicialmente, só que considerando todos os juros até chegar nele. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai ter que fazer o quê? Descapitalizar esses 2 valores no ano 1 e no ano 2, de forma a obter uma igualdade. Qual é essa igualdade? A gente tem que perceber bem o seguinte, que o valor que ele tinha inicialmente para a primeira dívida de 50 mil, mais o valor que ele tinha inicialmente da dívida de 60 mil, que a gente está chamando de VA2, devem ser igual ao valor inicial da terceira dívida, que ele está trocando, mais o valor inicial dessa quarta dívida. Tá? Então, se a gente estipular bonitinho isso, e colocando na fórmula lá de desconto racional, que a gente sabe que o nosso valor presente é igual ao nosso nominal, dividido por 1 mais a nossa taxa elevado a n, a gente vai ter que, para o primeiro valor x, que é o nosso primeiro nominal, a gente vai ter x sobre 1 mais 0,1, que é a nossa taxa anual, elevado ao período de 1 ano, mais o nosso valor x, que é o nosso segundo nominal, dividido por 1 mais 0,1 elevado a 2, que é o nosso segundo período, que vai ser igual a 50 mil, que é a nossa primeira forma de pagamento, dividido por 1 mais a nossa taxa de 0,1 elevado ao período de 3 anos, mais 60 mil, dividido por 1 mais 0,1 elevado à quinta, tá? Que é o nosso período para a segunda dívida que deveria ser paga, certo? Realizando essas operações, a gente vai ter que lá, x vai ficar dividido por 1,01, x vai ficar dividido por 1,029, que vai ser igual a 66.550 mais 37.250,28, que são os valores que nós temos das duas dívidas, né, no caso de 50 mil e 60 mil, no momento zero, na data focal zero, quanto que elas valiam no momento zero. Tá? Agora, o que é importante a gente perceber para resolver isso daqui? Que a gente tem x dividido por 1,001, né? E isso vai dar 0,9901. Por que isso acontece? É porque a gente está fazendo a divisão entre 1 dividido por 0,01. Se a gente fizer essa continha, vai dar, então, 0,9901, tá? E se a gente tem x dividido por 1,029, vai ficar 1 dividido por 1,029, que vai dar os nossos 0,9718, tá? A soma dos dois valores que nós tínhamos inicialmente é de 13.805,28, tá? E somando, a gente tem, então, que 1,9619 vezes o nosso valor dessa dívida que a gente vai ter que ser igual aos 103.805,28, né? E resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ter que o nosso valor de x vai ser 103.805,28 dividido por 1,9619. Então a gente vai chegar aí que o valor dessa nova dívida,
né, desses pagamentos vão ser de 52.910,59, tá? Pessoal, espero ter ajudado, né, conseguido abranger uma parte do conteúdo aí, que vocês possam estar esclarecendo. Me busquem qualquer dúvida na sala virtual, tá? No fórum ou por mensagens, para que a gente possa estar esclarecendo algumas dúvidas. Então eu vou dar só um tempinho para ver se tem alguma pergunta. Caso não, eu volto e encerro para vocês. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. A gente vai encerrando por aqui. Nos vemos no fórum de discussão e qualquer dúvida me mande aí uma mensagem, postem suas dúvidas no fórum. E aguardo todos vocês no dia da avaliação. Bons estudos, paz e bem. Grande abraço, professor Murilo.